Bom, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, Crespo demitido do São Paulo, notícia do começo da tarde aí, meio da tarde de hoje, né? É algo difícil de explicar racionalmente, e eu acho que é importante falar aqui para quem é São Paulino, para quem não é, como é que normalmente acontece, né? A demissão todo mundo já sabe, o que foi ventilado aí pela imprensa, de argumentos da direção do São Paulo para fazer essa insanidade aí. Então eu quero nesse vídeo mostrar para vocês como funciona o trabalho da comunicação de um clube. E aí eu não estou falando institucionalmente, o Felipe Espino não tem nada com isso. Na hora de comunicar uma decisão para o torcedor, que foi uma coisa unilateral da vontade de quem manda, porque no futebol é assim. Tá? O São Paulo deu mais uma mostra do profundo amadorismo que corrói o clube há anos, demitindo um treinador assim, do nada, com o time disputando a liderança do brasileiro com o Palmeiras, eliminado no estadual por esse mesmo Palmeiras que é o atual campeão, ou seja, nada anormal, depois de ter começado o ano com o clube correndo o risco de cair no Paulista. E ele foi lá e ajudou o time, junto com os jogadores, é claro, a sair dessa situação. Quando uma coisa dessa acontece, como é que funciona? Você precisa entender esse mecanismo, tá? E aqui não é uma crítica a quem deu a informação, muito pelo contrário, porque Eduardo Afonso e André Hernan dispensam apresentações, são profissionais do maior gabarito, ainda mais nesse quesito reportagem, apuração, tá? Mas como é que funciona para você entender? Quando um repórter traz essa informação, seja no site, seja no microfone e tal, ele está trazendo ali o que contam para ele. Porque ele não está lá, a imprensa não está mais nos treinos. Então vem a versão de alguém ou da direção, ou ligado à direção, ou politicamente ligado à direção, que em off, ou seja, sem se identificar, pedindo para o repórter não identificar publicamente quem é essa pessoa, vai lá e conta os argumentos da demissão. Tá? Quem demitiu, demitiu por. E aí começa uma cortina de fumaça muito grande. Não, é porque ele deu uma entrevista e falou que o São Paulo ia brigar para fazer 45 pontos. Porque ele deu uma outra entrevista na ESPN dizendo que o São Paulo não seria campeão, provavelmente, sob o comando dele, porque o clube precisava de muitas outras coisas. Ele foi demitido porque ele deu folga de 3 dias depois do Campeonato Paulista. Ele foi demitido porque ele colocou o Luan contra o Palmeiras. Ele foi demitido porque ele falava a verdade nas entrevistas e se incomodou a direção. Ele foi demitido porque não era o técnico deste presidente. Ele foi colocado pelo Casares, que saiu no meio do caminho. Ele foi demitido porque tinha problemas com o Cédric. Veja bem, hein? Cédric, o pior lateral direito da história do São Paulo, e com o Lucas. Ele foi demitido porque ele tentou contratar um jogador argentino e, como o cara não tinha nome, houve um desgaste. Ele foi demitido porque no dia que o São Paulo foi eliminado no Paulista, ele estava conversando no ônibus sobre o campeonato argentino enquanto estava todo mundo triste. Tudo cascata. Essas coisas todas, elas podem ser verdade. Eu não estou dizendo que é mentira. Até porque tem pistas dessas circulando. Mas concorda comigo que, assim, se fosse da vontade da direção do São Paulo manter o profissional, ele seria chamado. Porque, veja, como é que alguém dá 3 dias de folga para um elenco, e aí o elenco volta, parece 2 dias e meio, aí só tem lá o preparador físico. Como é que a direção de futebol não sabia disso? A direção de futebol autoriza uma folga dessa e para depois reclamar que ele deu a folga? Onde é que estava o Rui Costa quando essa folga foi dada na escala dos jogadores? Onde é que estava o Rafinha? Depois dessa entrevista, alguém chamou o Crespo para conversar e falou: pô, não fala isso não, porque expõe a gente, não é legal. Não. Então, assim, demitiu, por que quis demitir?
Demitiu porque acham, quem demitiu, que o São Paulo hoje, o time e o clube é mais do que de fato é. O São Paulo não é mais soberano. Aliás, faz tempo. O São Paulo é o clube que tem no seu CT de Cotia, que teve, né? Espero que tenham corrigido isso. Inativo, imprestável para a pré-temporada do São Paulo como profissional. E o Crespo teve que ir lá para descobrir isso. Com os caras, no momento do treino. E ver a condição do gramado do CT da base de Cotia, que é uma das bases mais valiosas do Brasil. E ele ficou. Quando São Paulo não tinha gente para trabalhar, porque estava todo mundo lesionado num departamento médico que não funcionava, o Crespo topou ficar. Né? Quando São Paulo não tinha dinheiro para contratar reforços, o Crespo topou ficar. Poderia ter ido embora. Quando o São Paulo estava para cair aí no Paulistão na primeira fase, talvez não classifique, talvez vai brigar para não cair, tem que ganhar de não sei quem, porque se não ganhar complica. O Crespo ficou. Só que o que acontece? As pessoas não esperavam que o São Paulo fosse ganhar do Flamengo, por exemplo. Que o São Paulo fosse empatar com o Palmeiras no começo do campeonato nacional, na frente. E aí o pessoal cresce o olho. Porque quem tá lá mandando não sabe nada. Qual o grande trabalho que o Rui Costa fez no futebol como dirigente? Qual o grande trabalho que o Rafinha fez como dirigente? Nenhum, porque esse é o primeiro. Então, o que aconteceu foi o seguinte, criou uma conjuntura aqui, vamos colocar um cara nosso. Esse cara pra lá. Foi isso. Torcedor de São Paulo, fizeram isso com o seu clube, tá? Foi isso. Todo o resto é cascata, é desculpa. Tanto é que o Crespo não esperava ser demitido, foi pego de surpresa. Sempre vai ter jogador insatisfeito com o treinador. Cédric, Ferreirinha, faz-me rir, né? Faz-me rir. Certo? Acho que as pessoas precisam se enxergar um pouco no São Paulo. Precisam enxergar o que São Paulo virou graças a elas. Conselheiro, sócio, diretor, vice-presidente, presidente. Foram esses caras que deixaram São Paulo assim. Lembro do Oscar. São Paulo tem um jogador fundamental para o time que escolhe jogo, que é o Lucas Moura. Ele não rala a bunda no chão todo jogo igual o Luciano. Ele joga onde ele quer jogar. No sintético ele não joga. Legal, né? Já pensou se tivesse um desconto no salário cada jogo no sintético? Devia botar no contrato. Não tô aqui discutindo se é bom ou mal, não. Agora, soldado tem que estar na guerra. Soldado bom morre atirando. Então, assim, pegaram um trabalho que não teve pré-temporada, que virou o ano direto, e na hora que as coisas estavam começando a andar, você vai lá e interrompe o trabalho, né? Quando o time tá bem, você interrompe o trabalho. De repente é uma inveja do Flamengo, assim, de tentar fazer igual. Só que o Flamengo tem, primeiro, dinheiro para pagar multas, mais de 60 milhões de multas para um monte de treinador, e dinheiro para corrigir rota contratando o jogador, para compensar as merdas que eles fazem lá. São Paulo não tem essa condição. São Paulo, a duras penas, trouxe o Lucas Ramon, que resolveu a lateral direita do São Paulo. A duras penas trouxe o Lucas Ramon, tá? O São Paulo não tem time para ser campeão brasileiro. O São Paulo não tem time para ser campeão de quase nada. Se havia uma chance, talvez fosse pela longevidade de um trabalho que iria completar no meio do ano, mais de um ano, né, de processo. E com um departamento médico que funciona com meses aí, né? Que mandaram embora todo mundo, trocaram todo mundo e agora parece que tem um departamento médico decente no São Paulo. E aí manda o cara embora. Vai vir um treinador, o que vai acontecer? Vai vir um treinador que ninguém sabe quem é, tem jogo no meio da semana, fala-se de Roger Machado, eu já vi aí Cuca, cada um assim, pá, um
joga futebol de um jeito, outro joga do outro completamente diferente. Ele vai ter, esses caras vão chegar, vão olhar esse elenco maravilhoso que o São Paulo tem e vão começar um trabalho de novo. Nós estamos no dia 9 de março. O São Paulo perdeu 3 meses. São Paulo perdeu. Enquanto todos os outros concorrentes, com exceção do Flamengo, estão aí mantendo o seu trabalho e construindo times para o Campeonato Nacional. Cruzeiro, o Atlético trocou agora, né? Também não é exatamente uma beleza, porque eles já tinham errado lá atrás com o Sampaoli. Mas o Flamengo trocou, mas o Flamengo tem dinheiro e trouxe um técnico internacional, tem muita chance de dar certo. Palmeiras, Bahia, são os times aí que vão brigar por alguma coisa com São Paulo, a região, já que São Paulo acha que vai fazer uma coisa muito espetacular, agora que vem alguém que de fato vai vir, ó, prepara aí, tá? Primeira entrevista coletiva, não, São Paulo é grande, São Paulo é um time que... É o primeiro discurso, porque esse discurso é mandado, não é a realidade. A verdade sobre o São Paulo foi o Crespo que disse, foi o Luiz Gustavo que disse. Tá? Mas, já que quem dirige o São Paulo na parte política não entende um cacete de futebol, eles delegaram para 2 pessoas que são do futebol. Até aí tudo bem. Mas que não tem nenhum grande serviço prestado ao futebol, sinceramente. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Rui Costa algumas vezes na vida, quando ele trabalhava no Sul. É um cara bacana de entrevistar, tem boas ideias e tal, mas nós vamos conhecer o executivo de futebol de um dos maiores clubes do Brasil, o Rui Costa, neste lugar, agora. E eu não gostaria de ser São Paulino para esperar o que vai acontecer. Não sou otimista. Fizeram uma grande burrada no pior momento possível e podem ter jogado o ano do São Paulo, ó, na lata do lixo. Gostou do vídeo? Deixa o like, não esquece, tá? Para ajudar a gente. Compartilhe com seus amigos são paulinos. Quero ouvir sua opinião, ler aqui sua opinião nos comentários. Vem com a gente.